Boa noite, buscadores. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos com mais uma live. E essa live aqui, como todas, ela é especial. Mas essa live aqui, na realidade, é uma retribuição com todo o meu carinho para uma pessoa muito especial, que é o Marco Marzola. Marco, vou esperar tu entrar, vou esperar mais pessoas entrarem aqui para a gente poder conversando um pouquinho mais e eu também dar alguns recados. Boa noite, Alessandra, Silvia Helena, Rafael, Ellen, sejam todos bem-vindos. Prazer, se eu não conheço vocês ainda, é um imenso prazer em estar com vocês nessa noite. Eu vi que o Marco entrou. Agora eu já vou aproveitar para falar, Marco. Eu introduzi essa live aqui dizendo que é muito especial esse momento comigo hoje e contigo, porque de certa forma é uma retribuição com todo o meu carinho, de todo o coração, justamente porque lá no ano passado, em agosto, eu falei que eu ia fazer uma retribuição, eu disse. Demorou um pouquinho. O Marco foi uma das pessoas que apareceu na minha vida, graças, eu vou deixar aqui bem claro, a Márcia e a Sandra. E o Marco acreditou. Acreditou em mim, acreditou no meu trabalho. Ó, a pessoa começa a se emocionar aqui. Junto com a Márcia, a mulher dele, que é uma das pessoas extremamente queridonas, que é uma voz, é uma pessoa que te empurra, é uma pessoa que diz quem tu é. São duas pessoas que apareceram, volto a dizer, acreditaram em mim, me impulsionaram. E se hoje, grande parte de toda essa nova etapa que apareceu na minha vida e se apresentou todas as oportunidades, eu abracei. Foi porque eu tive pessoas que nem o Marco e que nem a Márcia na minha vida. Marco, eu vou te chamar e a gente continua esse papo. Vamos ver. Aqui para o Sintonize chegou. Marco, a gente, por Deus, assim, ó, vamos tentar, né? Vamos tentar. Se não, a gente marca de novo semana que vem ou na outra. Mas vai ter que dar certo. Não adianta. Eu vi uma coisinha correndo aqui atrás, acho que era um gremlin. Sabes que eu já Tem nem sei. gremlin, tem leprechaun, tem tudo aqui. Pô, sério, né? Eles podiam escolher outra hora, né, pra ficar dando zica, mas tudo bem. Não tem problema, a gente insiste. Enfim, nós terminamos aquele vídeo e eu perguntei o que tu me perguntaste no primeiro programa lá no Papo de Terapeuta. Quem é o Marco? Então vamos começar de novo. Vamos voltar. Quem é o Marco? Piloto. Pilotava aviões, helicópteros. Depois eu migrei para a área do direito, fui advogado durante um tempo. Eu gostei muito dessas duas carreiras, mas faltava algo que eu encontrei trabalhando numa casa aqui no Rio Grande do Sul, fazendo um trabalho social. E ali eu percebi o quanto me fazia bem, o quanto isso agregava para mim, para ajudar ao próximo. Ali naquela casa a gente trabalhava praticamente só com reiki. E aí eu fui estudar, estudei outras técnicas, fui me aprofundar, e hoje eu estou completamente imerso nas terapias, né? E no ano passado eu tive a oportunidade de criar o programa Papo de Terapeuta, logo em seguida o Sintonize com Você. E aí enfiei a cabeça mais ainda. E agora já tanto o Sintonize quanto o Papo de Terapeuta, com novas temporadas, agora estamos remodelando tudo. Em breve, grandes novidades.
O que o terapeuta Marco faz? Eu quero que tu explique direitinho o teu trabalho. Bom, eu trabalho com photokirlian, que é a fotografia do nosso campo bioeletromagnético, e dali a gente pode fazer uma análise profunda da pessoa, tanto da parte física quanto da parte mental, a parte emocional e espiritual. E através dessa análise, eu utilizo diversas técnicas. Reiki, florais, orgoniterapia, que é uma terapia com orgonites, a cristaloterapia, e eu trabalho também com radiestesia radiônica, apometria. Então, através da análise, eu vou sentindo o campo e vou adaptando, porque cada pessoa tem o seu tratamento personalizado. Cada pessoa tem a sua necessidade. E a evolução dentro do tratamento, dentro da sequência das sessões, difere muito de uma pessoa para outra. Então, a cada sessão, isso vai sendo remodelado, isso vai sendo adaptado para o dia a dia, para que a pessoa possa ter o que ela mais necessita no dia da nossa consulta. O papo de hoje que nós aceitamos, né? Está um pouquinho longe do que nós estamos falando, mas tudo bem. Mas o papo de hoje que nós decidimos ali atrás, né? É porque, na realidade, tem um nome principal da live que é o medo de mudar. Né? Por que queremos uma vida nova, mas mantemos as mesmas escolhas, né? Sim. E aí, então, acabaste de me dizer, olha a tua carreira, né? Os saltos que tu destes, e de repente faltava algo. Te deu medo de mudar? Sempre. Sempre. Porque se não tenho medo, não tem motivo. A gente sempre vai ter medo de mudar. Esse medo é inerente do ser humano. Nós precisamos desse medo para nos proteger. O nosso cérebro não gosta de mudança fisiologicamente. Emocionalmente, nós também não gostamos, como ser humano, como o animal, homem, ser humano. Só que nós, através da nossa cognição, através dos nossos estudos, da nossa evolução, aprendemos que mudar é necessário. Novos caminhos, novos conhecimentos. Isso é o básico para a nossa evolução. Se a gente não tivesse medo de mudar, aliás, se a gente tivesse medo de mudar, a gente ainda ia estar quebrando pedra, correndo atrás de rinoceronte. A evolução é mudança. E a evolução da sociedade é a evolução tecnológica, é a evolução nossa evolução mental, nossa evolução emocional. Precisamos mudar. Tem uma das coisas que eu sempre digo, o medo, ele faz parte de uma área cerebral Sim. necessária para a preservação da espécie. Né? É o que nos ensina que a gente não tem que fazer daquele jeito de novo. Então, isso não significa que a gente não tem que fazer. A gente só tem que saber o que deu errado para a gente não repetir. Mas o evoluir a gente tem que enfrentar. Né? A própria evolução é tentativa e erro. E aí eu me lembro, né? Volto a dizer, do primeiro programa que tu me convidaste, eu caí na entrada. Mas eu entrei na RS Play caindo, literalmente, com medo. Né? Quem me conhece, o Marco me viu aquela noite, ó, naquele dia, a Márcia também, a minha voz, para quem assistiu o programa, e eu convido vocês a assistirem. Eu vou colocar aqui o link, não só o primeiro papo de terapeuta, como o segundo, e o Sintonize, que eu participei. Vocês vão notar a diferença na minha voz,
Vocês vão notar o medo que eu estava, mas foi um medo, de alguma forma, que eu me impus. Mas não é aquele medo evolutivo de não fazer de novo. É o medo que nós nos colocamos para não sair dessa zona de conforto. Né? Então, existem duas formas de medo, né? O medo que é evolutivo, que faz com que a gente não erre mais, perpetuação da espécie, isso é cerebral, e o medo porque eu estou confortável aonde eu estou e eu não quero sair. E não estava confortável onde eu estava? Estava, mas estava sofrendo pra caramba. Foi desconfortável sair? Foi, com medo, mas eu fui. Né? A diferença agora é eu continuo com medo, ninguém diz que eu não estou com medo. Mas é um medo que eu venço todos os dias porque eu saio da minha zona de conforto. E esse é um dos temas de hoje. E eu tenho certeza, Marco, agora eu vou só vou pincelar, depois eu vou te deixar falar. Tu é o entrevistado. Tu viu, né, que eu comecei, depois que eu comecei, eu não parei nunca mais de falar, mas tudo bem. Lá atrás, quando eu também fazia um doutorado, quando eu também estava no mestrado, eu nunca me imaginaria aqui hoje. Mas também algo faltava que nem faltava para o Marco. Se nós não tivéssemos encarado essa realidade, nós não estaríamos aqui hoje. Não existiria o Papo de Terapeuta, esse programa fantástico que o Marco traz luz, como eu sempre digo para muitas pessoas. Não existiria o Sintonize, não existiria o Marco Terapeuta, né? Com o trabalho gigantesco, já fiz com ele e eu sei da profundidade do trabalho dele. E só deixa só falar uma coisinha aqui. Desculpa, porque eu sempre te chamei de Marcos, isso tá em vários vídeos. Agora eu chamo todo mundo de Marco, né? A pessoa que também tem que levar isso em consideração. Eu nem Mas percebo. enfim, o que seria? Tu já parou para pensar de ti, se tu não tivesse buscado preencher isso que te falta? Que te faltava? Eu teria uma vida totalmente diferente. Não sei se mais confortável, se menos confortável, mas certamente eu estaria muito menos resolvido comigo mesmo. Porque a satisfação pessoal eu não encontrei em outra carreira. Eu encontrei satisfação financeira, eu encontrei satisfação profissional. Fui muito reconhecido até alguns anos depois de sair da profissão, fui procurado para voltar para trabalhar. Então, eu fui um bom profissional, mas eu não tinha realização pessoal. Que isso eu encontrei agora, isso eu encontrei como terapeuta. E isso vale mais do que qualquer outra coisa. Tem uma das coisas, eu te conheço há pouco tempo, mas eu já percebi isso, que tu também é inquieto, que nem eu, né? Nós somos aqueles que buscam incessantemente sempre alguma coisa. Mas quando a gente faz, realmente, quando a gente tem essa satisfação desse propósito, não cansa. A gente pode cansar o corpo, né? Mas mesmo dentro desse cansaço, a gente não consegue deixar de continuar o que a gente está fazendo, né? É um amor que não tem explicação. Sim, é uma busca incessante por melhorar a entrega, por assim dizer. Por entregar mais. Estudar mais, aprofundar mais. Isso é muito importante porque quanto mais entrega eu tenho, mais eu me satisfaço. Uma das grandes satisfações que eu tenho, uma grande felicidade que eu tenho, é quando eu falo para os meus clientes: volte com outro problema, porque esse está resolvido.
eu quero te ver, mas por outro assunto. Aqui nós acabamos. E hoje eu tenho relacionamento pessoal, relacionamento de amizade com várias pessoas que passaram por aqui. Várias pessoas que vieram buscando ajuda, hoje são meus amigos, minhas amigas. E isso é maravilhoso. É uma sensação muito boa. Das pessoas entrarem em contato, não para pedir uma ajuda, não para marcar um horário, mas simplesmente, faz tempo que eu não te vejo, como é que você está? Isso é fenomenal. Tem uma das coisas que, tanto para mim que nem para o Edu aqui em casa, e a gente falou desde o início, né? Não te conhecia, primeira vez que eu te vi foi na Resplay, e eu não sei dizer o porquê, como eu sempre falo, parece que eu te conheço há muito tempo, tanto quanto a Márcia. E a relação realmente parece uma relação que a gente se conhece há muito tempo. Pode ser. E é realmente essa receptividade, né, que a tua aura, a aura da Márcia tem, que é realmente o propósito de vocês. Querendo ou não, vocês fazem a gente se sentir em casa, como se a gente pertencesse, né, a algo. E por incrível que pareça, vocês são aquelas, volto a dizer novamente, são aquelas pessoas que não estão aí por acaso. Teu trabalho e o teu propósito não é por acaso. É justamente para despertar muitas pessoas, não só para o autoconhecimento, mas despertar para a responsabilidade de cada um deles. E aí entra, mais uma vez, aqui o nosso tema, né? Que é o porquê muitas pessoas, elas esperam essa mudança, mas elas não assumem. Tu disse uma coisa muito importante. Quando tu quer que um paciente volte, tu não quer que ele volte com o mesmo problema. Por que isso é tão importante, ele não voltar com o mesmo problema? É importante para mim que ele não volte pelo mesmo problema, porque é o que eu estou ali para fazer, eu estou ali para resolver o problema. Eu estou ali para resolver aquela dor. Se ele voltar com o mesmo problema, quer dizer que eu não fiz o meu trabalho. E isso é algo que dá muito medo nas pessoas. As pessoas muitas vezes não mudam, as pessoas não enfrentam por medo próprio, por medo de uma autocobrança, por medo de falhar. Só que se as pessoas não tentam, elas já falharam por não tentar. Hoje eu estava escrevendo e eu estava falando sobre 3 coisas que são bem polêmicas. Azar, energias negativas e destino. Né? Isso aqui também é complicado de se falar. Mas eu acho que muitas pessoas, elas entram dentro também de uma zona de conforto, de não querer mudar, por terceirizar ou acreditar em algo, quando tu fala, né? Elas não acreditam nelas, ou nós temos sempre o direcionamento de dizer, isso que aconteceu na minha vida foi azar. O azar, na realidade, ele é uma probabilidade. Né? Se tu parar para pensar, ou vai dar certo ou vai dar errado. É 50-50. Então, não. Ou sim ou é não. Se tu não tentar, tu não sabe. A gente normalmente diz, né? E se der errado? Não, e se der certo? Né? Mais uma vez também é o eu acreditar em algo que talvez eu não possa ou eu não consiga. E eu me prender a um estado de eu vou querer ficar aqui e é a minha zona de conforto. Destino. É complicado falar sobre isso, né? Ultimamente eu tô dando minha cara a tapa. Quando a gente fala em destino, a gente tá falando uma linha reta. É como se eu só tivesse aquela possibilidade na minha vida e nada mais. Então, eu vou dar um exemplo. A Vivian veio para fazer mestrado, doutorado,
O Marco veio para continuar dentro da carreira dele e deu, acabou. Não tinham outras alternativas na vida, era aquela ali, deu. Se o destino realmente existisse, o Marco não estaria aqui. Né? De alguma forma, para mim, na minha percepção, tu vai escolhendo. Todos os dias tu escreve uma história. Todos os dias tu escreve uma linha de tempo que vai te levar a ser quem tu é. Só que para isso, mais uma vez, tu vai ter que sair da tua zona de conforto. Tu vai ter que querer mudar e tu vai ter que sair daquele papel de vítima, né? De tudo, do mundo, da sociedade, ou sei lá. E às vezes, né, muitas pessoas também dão muita credibilidade a energias negativas, né? Olha aqui, conseguimos ou não conseguimos? Sim. Tá na live. Independente do que possa ter acontecido, caramba, a gente persistiu, insistiu, estamos aqui. Nós tínhamos duas alternativas hoje da noite. A desistência ou a continuidade. Foi difícil? A gente está aqui. A gente não desistiu. Né? Nós simplesmente não tivemos o que a gente chama de medo de mudar, ou medo de fazer diferente, ou medo de continuar. E por quê? Por quê? Porque as pessoas realmente... Vou voltar à tua fala aqui, Marco. Tá? Tu disseste que para ti é importante o paciente vir com um novo problema e não o antigo. Isso mostra que o teu trabalho está bem feito. Nós estamos numa realidade onde a gente sabe que a gente pensa diferente, né? Da grande maioria. Muitas pessoas, elas acham que o paciente tem que voltar e tem que continuar revivendo constantemente aquela dor. Se eu continuar mantendo uma pessoa na dor, quando é que ela vai mudar? Quando é que ela vai fazer diferente? E aí entra o Marco dentro dessa jornada e dá aquele soco no estômago necessário, como eu sempre digo, né? Tipo, tu vai mudar ou tu vai mudar. Não tem outra alternativa. Eu me lembro nitidamente do dia do teu programa, de vocês me falando sobre a minha capacidade. A Márcia tá indo aí no Sintonize com você, falando para mim lá no banheiro, quando eu fui pro banheiro, dizendo: Vivian, olha quem tu é, olha teu conhecimento, olha isso que ela... Vai, menina! Vai, mulher! Né? E o que eu fiz? Eu saí da minha zona de conforto. Tá desconfortável? Não tá mil maravilhas, mas eu estou indo. E para isso eu assumi querer mudar, querer fazer diferente, né? E aí, Marco, ó, tu tá vendo que só sou eu que tô falando agora? Mas tá bem, tô gostando de ouvir. Mas o entrevistado é tu. Olha a diferença, né? Que barbaridade. Por que as pessoas... Por que tu acha que as pessoas, elas preferem estar escolhendo sempre as mesmas coisas? Eu não acho que elas preferem escolher as mesmas coisas. Eu acho que é simplesmente uma parte fisiológica, onde tem essa dificuldade de mudança de comportamento, de fazer novas escolhas. Tem agora, eu é que vou dar cara a tapa, existe a parte espiritual, onde muitas pessoas falam, é o destino, estou predestinado, porque é meu karma. Então elas se prendem naquele sofrimento que é conhecido, elas já conhecem aquele sofrimento, aquela dificuldade, e ficam jogando aquilo como uma desculpa, como uma âncora para não pegar o barquinho e sair daquela posição. Só que se existe o karma, também existe o livre-arbítrio. Nós podemos escolher, nós fazemos as nossas escolhas, e nós escolhemos não a cada dia, a cada minuto.
E essas nossas escolhas vão mudando o nosso destino. Porque sim, nós temos um plano encarnatório, só que nós mudamos esse plano através das nossas escolhas, que são diárias. E elas podem mudar o nosso plano completamente ou fazer pequenos ajustes, dependendo da nossa busca, dependendo das nossas escolhas, dependendo do quanto nós vamos nos comprometer com a nossa mudança, com o nosso aprendizado, com o nosso autoconhecimento. Porque quem não se conhece, acha que conhece os outros. E a partir do momento em que a gente começa a se conhecer, a gente percebe que a gente não conhece nada nem ninguém. E isso é muito bonito. Isso é uma liberdade tremenda, porque a gente para de ficar amarrado. A gente solta as amarras. Eu começo a me conhecer, eu começo a me respeitar. Eu quero isso. Ah, mas a vida está te levando para lá. Eu quero isso. E eu sei porque eu quero. Eu não quero porque é o meu karma, eu não quero porque eu estou sendo empurrado, ah, porque é o cavalo que passou encilhado. Não, eu quero. E eu sei por que eu quero. Eu sei porque eu não quero o outro caminho. E isso é extremamente importante. Não só perceber, se auto-perceber, mas perseverar. Voltando para a espiritualidade. Do mesmo jeito que temos os nossos mentores nos guiando para um lado, tem a outra turma fantasiada de anjinho dizendo que o melhor caminho é o outro. Sem contar com a turminha do terceiro andar puxando a gente para baixo. A oposição é forte, como eu sempre digo. Mas, que nem tu disseste, quando a gente tem a percepção que nós temos o livre-arbítrio, e eu acho engraçado, porque eu justamente estava escrevendo sobre isso hoje e caiu realmente como uma pedra. Parece que a gente combinou, mas não, a gente não combinou nada. É que nós combinamos na outra noite no astral. A gente estava naquela mesa do Conselho Kármico, a gente estava junto ali planejando. Quando a gente tem a percepção de quem nós somos, o que nós queremos, era justamente o que eu estava. E por incrível que pareça, é um dos episódios que vai ao ar na web rádio. Se eu não me engano, vai ser o quinto episódio. Quando a gente tem a percepção de quem nós somos, o que nós queremos, e a gente começa a saber de verdade, vamos lá, quem a gente é dentro dessa história, e a gente está de bem, pode ter oposição, que legal. Eu vou usar a oposição como alavanca para mim saber e saber que eu posso mais. Se tem a oposição do outro lado falando, né, um monte de coisinhas, e se eu sei quem eu sou, eu não vou escutar, porque eu tenho certeza do que eu quero. E se eu, por exemplo, acredito, né, se é azar ou é destino, o que eu quero nesse momento? O que eu estou escrevendo para mim nesse momento? E eu sei que eu posso ir mais longe. Tem uma fala, não me lembro quem foi que disse. Nós estamos aqui, né, cada encarnação é uma série, é algo que tu veio para aprender. Se eu acreditar, né, que eu tenho que repetir algo, é como se eu tivesse repetido constantemente a primeira série, segunda série. O que serviria essa encarnação? Não seria para mim dar um salto em várias coisas e fazer diferente do que eu já fiz? Entender que eu posso e não ficar naquela história de por quê, né? Nós estamos aqui para alcançar o próximo nível e não ficar no mesmo ou ficar para trás. A não ser que tu acredite que realmente é melhor para ti ficar para trás. Mas o que tem ligado a isso? A tu acreditar que tu tem que ficar para trás. Quantos padrões de crença? Sim.
Quantas histórias que tu não resolveu contigo mesmo? Tem uma... As pessoas estão cansadas, né? Eu repeti isso no teu programa, eu repeti isso no Sintonize, eu repeti isso em todos os meus programas, eu repito isso incessantemente, né? Eu conto sempre a minha história. Se eu tivesse ficado presa lá atrás, naquela Vivian que não conseguia entender nada, eu não estaria aqui hoje. Quando eu encarei que eu deveria assumir minhas responsabilidades, eu tive que enfrentar todos os danos que o meu corpo, que eu causei para o meu corpo. Há pouco tempo atrás, acho que foi depois de uma live, Mar. Não me lembro direito, a pessoa disse assim, como é que tu aceita tanto sofrimento? Eu disse, peraí, só um pouquinho. Como assim? Como assim sofrimento? Porque para mim não é. Hoje eu entendo como algo que eu precisei ou que eu estou resolvendo por algo que eu causei a mim mesma. Se eu entendesse isso como sofrimento, eu não estaria aqui. Não é um Provavelmente castigo. falando sobre isso. Né? Eu simplesmente estaria sofrendo, chorando e dizendo mais uma vez, porque eu e porque eu. Não. Eu pego cada dorzinha, eu transformo como uma alavanca para mim poder continuar. Então a questão é realmente por que as pessoas insistem em estar dentro de algo que já não é possível estar, né? Tu trabalha muito, tu trabalha mais com apometria do que eu, né, Marco, dentro dessa área apométrica, dentro dessa área de, né, tu, pelo amor de Deus, a tua caminhada é muito maior que a minha. Por quê? A pessoa prefere sofrimento. O que tu acha? Por quê? Primeiro, medo da mudança. Seja como for, o medo da mudança trava a pessoa no sofrimento. Porque é o sofrimento conhecido. É instinto humano manter o que é conhecido. O animal, o ser humano, preferia ficar no fundo da caverna, com frio e com fome, do que sair para ir caçar, sair para ir colher uma fruta. Medo de ser caçado, medo de virar a caça. E isso faz parte do ser humano, é um instinto que nos faz temer a mudança, qualquer mudança. Só que a partir do momento em que nós entendemos isso, nós temos como virar. Nós aprendemos, tá? O que muita gente fala comigo às vezes, que ela sente raiva e que isso não é dela, porque ela tem ódio de algumas coisas e isso não é dela. Ela precisa fazer uma apometria, precisa de uma limpeza, porque esses sentimentos ruins é uma pessoa que lê, é uma pessoa que ora, é uma pessoa que medita. Aí eu falo, que bom que você tem raiva, que você tem ódio, que bom que você tem asco de algumas coisas que você vê pela vida, porque esse é o combustível da mudança. Eu me lembro muito bem, uma época que eu trabalhei como estagiário, onde meu superior me deu uma bronca, mas uma baita bronca, exagerou. Eu merecia, mas nem tanto. E aquilo me deu uma raiva. Mas uma raiva tão grande porque eu não merecia uma bronca tão grande. E aquela raiva fez com que eu refizesse aquele trabalho e entregasse uma qualidade tremenda. A raiva é um combustível, o ódio também. Então, nós não podemos querer isolar esse tipo de emoção, esses sentimentos, dizendo que eles são ruins. O ácido é terrível se eu for tomar meio litro, mas se eu precisar tirar uma mancha do chão, não é com água benta que eu vou conseguir fazer. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose e a posição. Cada coisa, cada sentimento no seu local.
porque aí todos são benéficos. Nós precisamos ter esse tipo de emoção, de sentimento ditas ruins, para movimentar, para sair da inércia. Senão a gente vai ficar ali na inércia, parado, sofrendo porque eu, e não vai tomar atitude. Então, esses sentimentos, sim, são benéficos. Só precisamos saber usar. E, para isso, autoconhecimento. E a gente precisa entender o porquê que eles vêm também, né? Eu não me lembro qual foi o... Deve ter sido um dos programas que eu fiz. Eu falei, a rejeição em si, né, que a gente pode sofrer uma vida inteira, tu pode simplesmente te colocar no papel como vítima, ser o rejeitado. Eu acho que foi no Sintonize. Ou tu pode usar isso como combustível. Sim, sim. Né? Para mim, a rejeição foi, independente ou não de qual mecanismo eu tenha usado, mesmo por vezes como autodefesa, o sentimento que eu tive me levou a alcançar lugares que eu jamais pensei que eu fosse alcançar. Né? Então, querendo ou não, a partir do momento em que a gente entende e sai desse papel, a gente entende que tudo também é algo para te empurrar. A mágoa de uma pessoa, a raiva de uma pessoa. Por quê? Né? Assim, nós somos humanos de alguma forma, nós temos sentimentos bons e ruins. Caramba, a gente é animal. Eu sempre digo, né? A gente é animal, espécie Homo sapiens. Somos luz, nós somos sombra. Se eu vibrar só na sombra, eu vou me acomodar naquilo ali, eu não vou ser absolutamente nada. Agora, se eu vibrar só na luz, provavelmente também não, porque a vida não é mamão com açúcar. Sim. Agora, se eu entender o equilíbrio, a gente vai longe pra caramba. Eu só preciso entender, né, que aquela parte ruim foi capaz de fazer por mim. Sim. Até daí entra de novo, né? Eu gosto de contar de novo a minha história. Tudo que veio na minha vida. Se eu não entendesse, se eu não compreendesse, se não fosse tudo o que tivesse acontecido, não era eu. E caramba, eu gosto tanto de ser eu. Né? Essas dores, essas... Poxa, olha onde a gente chegou, né, Marco? Olha tudo que a gente alcançou. E não foi simplesmente porque tudo foi fácil. Pelo contrário. Mar calmo não faz um bom marinheiro. Não faz. Esse é o meu orientador dizia. Meu orientador Meus instrutores falavam que céu azul não faz bom piloto. E é verdade. É pura verdade. E o simples entender que tu tem que fazer a mais. Quando a dor bate, quando a necessidade grita, assumir essa responsabilidade vai te levar muito longe. Sim. Muito longe. Não, volto a dizer, né? Não é fácil. Ninguém disse que é fácil. Senão a gente não estaria aqui, né? Claro. A única diferença é entender o porquê que aquilo ali está acontecendo. E a partir do momento que tu entende, vai, criatura, e dá o teu melhor. Há pouco tempo estava eu discursando, né? Porque quem olha para nós, Marco, né, vai dizer assim, tá, a Vivian está começando agora. Mas olha ali, né? Olha a facilidade, parece que tem tudo. Parece que conseguiu as coisas ou está conseguindo as coisas com uma facilidade muito grande. Eu me lembro de estar sentado lá no teu espaço e dizer, Marco, como é que a gente faz? Porque eu estou tentando de um jeito, tentando do outro e nada está dando certo. Ninguém vê o nosso esforço, não. A nossa vontade e o quanto a gente dá da gente para poder estar aqui, né? Quantas e quantas noites que eu fui dormir de dia.
Ontem mesmo, eu fui deitar, era, acho que umas 4:30 da manhã, porque eu estava com uma coisa na cabeça, eu estava com uma dúvida, e aquilo não me deixou dormir. Eu precisei descer, vim para o escritório e fiquei lendo, 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 estudando, pesquisando, procurando, até compreender aquilo, porque era uma dúvida que eu tinha sobre Helena Blavatsky. É algo, se a gente for falar na parte energética, espiritual, é básico. Só que não sei por que cargas d'água o assunto ali, eu misturei Lé com Cré e tive que vir para resolver aquilo. Porque eu não ficaria em paz. E se eu fico em paz, algo está errado. Se eu paro de buscar, tem algum problema. Alguém sabe tudo? Não. E o bom é isso, são as nossas dúvidas. O bom, o que nos impulsiona é isso, é dúvida, é querer saber mais, é querer agregar coisas. Que a partir do momento em que temos um conhecimento e esse conhecimento entra em conflito com o outro, aí vem a profundidade de fazer essa conexão. Algumas pessoas estudam uma técnica, estudam outra técnica, e aonde uma conflita com a outra, porque é assim. Essa é assim e aquela. Peraí, tem conflito. Se tem conflito, a gente tem que entender o porquê. Uma está errada, outra está errada, ou está faltando uma ligação. Tem um elo aí que está faltando. E é aí que a gente cresce. Eu vejo bastante algumas pessoas que reclamam de prosperidade. Oh. Poxa vida! Só que o que elas fazem? Mantém na mesma. Elas falam, porque a vida é dura. Porque é difícil. Porque eu só busco. Porque eu sempre busquei. Porque eu tenho que buscar. Eu luto para conseguir. Porque é tudo caro. Ela está vibrando na frequência da escassez. E a partir do momento em que ela aprende a pensar diferente, tudo muda. Ela para de focar no valor do boleto e começa a focar na prosperidade. Ainda não veio? Não tem problema, é ali que tem que focar, porque é aí que vem. É na vibração. Tem que sintonizar o rádio na frequência que a gente quer. Eu sempre digo, né? No universo, ele não sabe o que tu quer. Não adianta dizer, universo, pague. Se diz, eu até tava brincando. Eu disse assim, universo, eu preciso de dinheiro. Pode ser que ele te vai continuar precisando. É o que você quer, precisar de dinheiro. E pode ser que ele te dê R$1. Porque ele não entende o que tu quer. Porque tu não sabe o que tu quer. E ele não pode fazer milagre. Você fala, eu preciso de dinheiro, vai continuar precisando. Você está vibrando, preciso de dinheiro. Tem uma das coisas que a gente também confunde, né? Que eu sempre digo prosperidade, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não, prosperidade é saúde, prosperidade é relacionamento. As pessoas, elas separam, né? Tudo anda junto de alguma forma. E se eu não tentar melhorar, não tentar pensar diferente, não, que nem tu falou, não vibrar, não vai adiantar. Uma coisa, por exemplo, a safira, a pedra safira. Muita gente acha que a safira é uma pedra de prosperidade. A safira, a vibração energética da safira é amor próspero. É prosperidade no amor, não é prosperidade financeira. É prosperidade no amor. Tem uma das coisas que aconteceu, né, e que é justamente a mudança de forma pensamento. Quando tu te permite algo, este algo aparece. E a questão é, tu vai querer este algo ou tu vai continuar no medo?
Vamos lá. Eu quero um relacionamento. Né? Que hoje em dia eu acho que a grande dúvida, o grande problema da humanidade é dinheiro e relacionamento. O povo esquece da saúde. A gente deseja saúde no momento do aniversário, né? Que tu tenha muita saúde. Mas o povo esquece da saúde. O povo lembra do relacionamento e do dinheiro. Tudo bem. Eu quero um relacionamento. Eu quero um relacionamento assim, 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 assim. É o que tu quer. Não significa que essa pessoa exista. Mas, enfim, de repente aparece uma pessoa na tua vida que pode ser uma das melhores pessoas do mundo. Mas ela não é aquela pessoa que tu disse ou que tu acha que tem que ser pra ti. O que tu faz? Tu abandona o barco? Sim. E tu continua resmungando e continua dizendo que tu não tem sorte no relacionamento. Mais uma vez a história. As pessoas querem mudança, mas quem é que diz que elas querem mudar? As pessoas nos procuram com um problema. E aí, depois de uma sessão, duas, vão embora e falam, ele não resolveu o meu problema. A culpa é do terapeuta, né? Claro, é totalmente do terapeuta. Quando eu quero sarar, mas eu não quero tomar o remédio. Quando eu desejo prosperidade. Esses dias eu estava justamente falando sobre isso. Eu quero ser próspera com relação ao meu trabalho. Eu quero crescer, eu quero aprender a falar, eu quero ter toda essa desenvoltura, né, que eu não tinha, mesmo com esse problema de fala meu, que é uma das coisas que para mim hoje eu mergulho, querendo ou não. Por que eu vou fazer isso? Trabalha? Faz? Dá a cara a tapa? Sim. Mas eu vou fazer só uma live, eu vou fazer só um trabalhinho. Não. Se eu quero realmente isso, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que assumir as responsabilidades, eu vou ter que continuar. Sim. Isso mais uma vez, eu saí de todas as minhas zonas de conforto, assumir as responsabilidades e não achar que eu vou ganhar tudo de graça. E a culpa não vai ser do universo porque eu não consegui, não. Foi porque fui eu que fiquei trancada dentro de casa achando que as coisas fossem acontecer. O universo coloca o degrau depois que a gente dá o primeiro passo. O primeiro movimento é nosso. Se eu ficar parado, não precisa ter chão para mim na minha frente. Eu preciso começar a me movimentar. A partir do momento em que eu começo a me movimentar, as opções vão surgindo. O chão vai crescendo na minha frente. Se eu estou parado, não preciso de nada. Então não é o universo que não traz para mim, sou eu que não vou na direção que eu quero. Eu tinha uma desculpa, Marco, há uns 2 anos atrás. Desculpa, né? Como eu sempre digo, assim, a pessoa é autossabotagem total. Eu não tô vendo o chão, então eu tenho medo porque eu não sei onde pisar. Só pisa. Sim. Só pisa, só pisa. Eu não tenho como dizer o que vai acontecer ali na frente. Só pisa. E o meu medo era de pisar. Pisar. Né? Você não pisa, você não sente o chão. Você precisa saber o chão para saber. Até o dia que me empurraram na primeira vez que eu fui aparecer num programa, né? Eu me lembro, criatura! Eu me lembro daquele dia. Alguém me disse assim, não sei se eu comentei isso na abertura, já foram... Poxa, a gente tem 3 partes de live aqui. Alguém comentou, Vivian, foi energia negativa. Eu disse, não. Olha a diferença, né? Eu disse, não, foi alguém que me empurrou e disse, vai. E mostrou quantos meus pés estavam presos ainda de não querer ir. Sim. Né? Olha a minha interpretação. Então, o que eu fiz? Levantei e fui. E olha, né, o que eu me propiciei, olha as pessoas que eu encontrei, olha as pessoas que se apresentaram no meu caminho e mudaram. Gente, mudou completamente tudo, Marco. Completamente tudo. E vocês fazem parte disso, porque vocês me abraçaram.
Então, se não vê o chão, né? Vai que de repente vocês estejam recebendo um empurrão, sei lá de quem, e mesmo assim vocês estejam insistindo em continuar sentados lá no chão, ou deitados, dizendo, ai, né, eu não deveria. Ou Ou usar ai, como né? desculpa, né? Ai, cair é um sinal para mim voltar para casa. Caramba, tu não tem noção da dor no meu braço. Eu me lembro de vocês me perguntarem, tu tá bem? Eu disse, tá tudo certo. Passei 2 dias sem conseguir mexer o braço, toda machucada. Mas eu tava. Mas a adrenalina da hora vai que vai. Não tinha nada. Eu só tinha uma batida no pezinho, assim, que dava pra ver, não nada demais. Mas, gente, mesmo aquela dor, era uma dor tão gostosa. Por incrível que pareça. Aí dizem, ai, Vivian, tu gosta de sofrimento? Não. Porque foi uma dor de vitória, né? Exatamente. É que nem tu corre uma maratona e tu chegar em primeiro lugar, tu tá acabado. Mas tu chegou, caramba, né? Tem uma coisa que tu me disse, que agora acabei de me lembrar. Eu sou muito chata, né? Para algumas coisas eu sou chata, e essa minha ansiedade também que eu tinha, teve uma fala do Marco que me acalmou bastante. Isso também era um padrão de crença meu, de querer achar que tudo tinha que ser muito perfeito, e nunca era o suficiente o que eu estava fazendo, né? Que nunca estava bom. Isso é uma marra terrível. O que isso fazia? Eu não posso fazer isso porque não dá. Eu tenho que fazer isso da melhor forma possível, então eu fico me desgastando. Isso é outra coisa que eu aprendi de lá para cá, com vocês, né? E com um dizer muito forte teu. Tu disse assim, Vivian, chega na linha, tu pode chegar na linha de chegada, tu corta, tu chega em primeiro lugar, mas tu não vai estar satisfeita, porque tu quer correr de novo outra maratona. Foi mais ou menos isso que tu me disse. Porque pra ti não tá bom aquilo ali. Essa era a Vivian. Se eu continuasse vibrando nisso, provavelmente eu também não estaria aqui hoje. Né? Porque eu estaria presa em um perfeccionismo que também não me levaria a lugar nenhum. Porque ninguém é perfeito. Ninguém sabe tudo. Volta a tua fala aqui. A gente está aprendendo todos os dias. Tentativas e erros. E até o último dia, até o último respiro, a gente vai estar aprendendo ainda. Hoje eu não sei tudo, mas eu estou tentando fazer o melhor sempre. Né? E isso é sair da zona de conforto. Como eu estou dizendo, eu estou dando a cara a tapa absurdamente ultimamente. Infelicídio absurdo. Mas, enfim, é o mostrar de alguma forma que a gente tem a capacidade, que a gente pode, que a gente está sempre aprendendo e que a gente está sempre se aperfeiçoando. Com medo, mesmo que seja com medo. A gente vai. E isso é ser autêntica, porque você está dando a sua opinião, você está falando aquilo que você pensa. Não quer dizer que daqui a pouco você vai mudar de ideia. Mas é aquilo que você pensa e não é o que está sendo dito por aí. Você não está entrando numa trend. Você não está indo com a balada. É a sua opinião. É aquilo que você acha, é aquilo que você acredita. E isso é o que está faltando hoje em dia. Hoje em dia vai todo mundo na manada. Apareceu uma coisinha, vai todo mundo imitar, vai todo mundo atrás. E cadê a autenticidade? Cadê a Vivian? A Vivian, cadê o Marco? Cadê essas pessoas que realmente falam aquilo que acreditam, fazem aquilo que acreditam, que sabem, não vão na onda? Isso é o que precisa. É por isso, né, que eu sempre digo, por vezes, as pessoas, elas... Deixa eu até puxar uma palavra bonita aqui para dizer. É por isso que para a gente é muito mais difícil. Né? Por isso que a gente tem que se esmerar um pouco mais, é por isso que a gente tem que
batalhar talvez um pouco mais, porque nós estamos mostrando, de certa forma, que o ser manada, o ficar repetindo algo que todo mundo faz porque é fácil, é o caminho certo. Uma das coisas que eu sempre digo, as minhas terapias é um soco no estômago. Sim. Tu tem duas alternativas, ou tu me ama ou tu me odeia. E qual das duas alternativas tu vai escolher? E couber melhor pra ti. Dentro do que tu realmente quer. Né? Eu tenho pacientes que lá atrás, um dia me disseram, Vivian, eu te odiei absurdamente. Eu disse que bom, era a minha intenção. Sim. Porque eu te tirei da zona de conforto, eu te mostrei o que te dói. E hoje tu voltou a conversar comigo, é porque tu entendeu. Né? A gente tá fazendo um movimento meio que contrário, né, Marco? Sim, Mas a tem que gente... pôr a mão na cabeça do cliente e falar: ai, você é um coitadinho, vamos resolver isso aqui, ó. Pim, 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 pum, pum. Pronto, tua vida agora vai ser maravilhosa. Não funciona. Tem uma outra coisa que me disseram. Mas a gente vai, por exemplo, vou fazer uma terapia para um determinado assunto. Eu resolvi aquele assunto. Não para resolver uma vida inteira numa sessão só. Sim. Isso também as pessoas buscam, né? O milagre que só Deus, que nem Deus na realidade, até porque aqui quem tem que fazer é tu. Tu tem que fazer a tua parte. Ouça esse áudio de 15 minutos e você vai conversar com o seu mentor. Gente, se fosse fácil assim... O que seria? E aí você vai olhar, tem milhões de visualizações. Aprenda essa técnica e seja milionário, faça 100 mil reais em uma semana. E o pessoal vai atrás. Nada é fácil. Precisa de esforço, precisa de dedicação. Aí vem a recompensa. Com esforço e dedicação. Com enfrentamento. E aqui a gente não está falando, gente, vou deixar isso bem claro, né? A gente não está falando de padrão de crença familiar ou padrão de crença que vem lá dizendo que a gente tem que batalhar para conseguir alguma coisa. Não. Nós estamos falando praticamente na lei é causa e efeito. Exatamente. Literalmente isso. Causa e efeito. Nós, todos os dias, não só estamos vivos porque o nosso coração bate. O coração bater, tem todo um sistema que tem que tratar trabalhando a 1000 por hora para manter essa máquina viva, né? E para poder fazer isto, para te poder respirar, para te poder viver, é esforço contínuo, é dedicação contínua. Isso não é um padrão de crença. Então, não é simplesmente fazendo um mantra alguma coisa que a prosperidade vai chegar. Eu tenho que me movimentar. Sim. Né? E aí vem a Vivian e o Marco falar exatamente sobre isso e a gente vai contra tudo que é falado. Mas volto a dizer, a gente sabe, né, como é que nós chegamos aqui e a gente sabe que não é assim. Não. Não é simplesmente estalando o dedo, ouvindo um áudiozinho, fazendo aquele cursinho de final de semana. Isso de final de semana. Sim. Eu sou da época que o reiki demorava meses para fazer um nível. Hoje em dia o pessoal faz nível 1, 2, 3, 4 no mesmo dia. Tem muitas terapias que são assim. Tem uma das coisas que me assustam que é a apometria. Sim. Tem gente dando apometria no final de semana. É. E é uma das coisas que, para mim, a apometria é algo que tem que ser muito bem cuidado, muito bem trabalhado. Eu sou uma das pessoas que demorou para me entregar para a apometria, porque eu tinha muitos padrões de crença. E hoje eu entendo ela,
dentro de uma visão gigantesca, e eu sei que não é uma coisa que a gente trabalha no final de semana. Não é brincadeira. Não é Aliás, brincadeira. nenhuma terapia é brincadeira. Nós estamos mexendo com vidas. Nós estamos trabalhando com o bem-estar do próximo. Isso não é brincadeira, não é bolinho. É que nem a constelação familiar. Também, que é Constelação outra familiar. coisa que tem curso de final de semana. O pessoal faz um dia de imersão e sai com certificado. Dia. Eu me preocupo muito, Marco. Quando eu comecei lá atrás com a constelação, meu curso foi de 1 ano. 1 ano, né? E foi uma dedicação. Eu terminei o meu no final de 2021. Foram acho que 18 meses. 18 meses, meu Deus. O meu podia ser um pouco mais, mas aí a pessoinha aqui quis fazer mais rápido. Mas eu saí do curso sem entender o que era campo mórfico, sem entender muita coisa. E eu fui atrás para tentar entender, para tentar ver cientificamente, obviamente, os conceitos de tudo isso. E hoje, para mim, campo mórfico é algo gigantesco. E é uma das áreas que eu exploro muito. Mas a constelação familiar mexe com a tua psique. Sim. Mexe com como tu vê tua vida. Que não é uma das coisas que pode ser feita em 45 minutos. Ou 1 hora. Né? E aí tem outra responsabilidade também que cabe a todos os consteladores, e aqui vem o da minha cara tapa também, que eu vou começar cada vez mais a falar sobre isso. E a constelação hoje, ela parece simplesmente o seguinte: eu tenho um problema, mas o problema não é meu, o problema é de quem veio antes, lá atrás. Sim. Então, mais uma vez, tu tá terceirizando os teus problemas para uma pessoa que tu nem sabe. E aí é só mexe os bonequinhos, fala essa frase, aquela. Pronto, você está livre. Resolveu os problemas. E tudo é sistêmico. Tudo. Tudo. Hoje em dia, os teus ancestrais são o teu problema. Sim. Esses dias me falaram o seguinte, Vivian, então quer dizer que eu tenho que resolver o problema dos meus ancestrais? Eu disse, não, eu até tinha essa visão lá no início, como a gente estuda, a gente vai buscando informação. Eu disse, não, tu é a pessoa que tem a capacidade de ver e fazer diferente. Foi dado a ti essa possibilidade, né? Não significa que tu tem que salvar alguém. Tu só não vai repetir algo, então tu não vai passar isso para frente. Tem a possibilidade, sim, de tu estar quebrando um ciclo. Mas não significa que tu tem que carregar ou escolheram para isso. E não é também porque os seus ancestrais passaram por uma situação que você também vai passar. Não. Isso é outra coisa que as pessoas não entendem. Sim. Né? Cadê o livre-arbítrio? O que eu quero repetir mais uma vez, né? Eu sempre digo o seguinte, são as tuas escolhas. É tu que escolhe. Então, o que tu tá escolhendo? Tu tá escolhendo fazer igual? Se tu quer fazer igual, tu vai fazer. Bom, se tu quiser fazer diferente, tu vai acordar e tu vai entender, né? O que tu precisa trabalhar em ti. É que nem programação pai e mãe. A culpa é do pai, a culpa é da mãe. A gente acha que é, né? A gente sempre acha que é. Não. Como eu entendi, como eu aprendi, eu posso mudar essa visão? Sempre. Pai e mãe vão sempre tentar fazer a coisa certa do jeito que eles aprenderam. Né? E cabe a mim saber trabalhar cada uma dessas mágoas ou cada uma dessas dores. Mas a gente está numa geração em que tudo é pai e mãe, né? Impressionante. Sim. Tudo é pai e mãe, ou se não... Ou escola. Exatamente. Porque hoje em dia quem educa não é mais nem pai e mãe, é a escola. É a escola. A questão é, cadê eu nessa história? Eu vou assumir a responsabilidade de querer fazer diferente ou não? Sim. Né? Nós, dentro de toda essa caminhada, a gente demorou também para cortar.
Daí vou dizer que a gente nem acordou de tudo ainda, porque nós estamos em constante aprendizado. Sim, Eu acho que tem outro mito aqui, Marco, importante para a gente comentar. Já que a gente começou a live bem atrasada, né, que foi dividido, vamos botar mais uma pauta aqui, de que terapeuta já tem que estar pronto. Terapeuta tem que saber tudo. mas tem que saber tudo do quê? Tem que estar pronto como? Terapeuta também tem problema. Terapeuta também tem depressão. Terapeuta também tem ansiedade. Sábado eu fui num casamento. Chorei um monte. Terapeuta também chora. Terapeuta também erra. Já teve vezes de eu errar em atendimento. Já aconteceu. E o importante não é ser perfeito, o importante é assumir. Ah, eu acredito que é isso, assim, assim, assim. Opa, tem terapeuta que fala, não, você está errado, que é, porque. Não, não, peraí, então vamos ver. Vamos ver melhor. Ou se não, liga. Lembra que nós falamos na outra sessão ali? Será que era isso mesmo? Talvez não seja esse assunto, aquele, assim, assado. Você pode vir aqui, vamos marcar um outro horário, vamos rever aquilo. Teve uma, eu não me lembro se foi uma live que eu assisti sobre ai, não me lembro o nome dele. A pessoa para se lembrar o nome é difícil. Eu consigo errar o nome das pessoas, mas tudo bem, né? Essa é a vida. Que falou sobre, eu não sei quem foi que escreveu os primeiros livros de metafísica. Valcari. Não lembro. O Valcari e o Gasparetto. Enfim. E, se eu não me engano, acho que foi o Gasparetto que teve. Que acabou falecendo de câncer, né? E daí fizeram uma pergunta. Tá, mas o cara não sabia tudo de metafísica? Como é que ele adoeceu de câncer? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, né? Não parece, mas eu tô numa crise de asma alérgica fazem 2 semanas. Semana passada eu tava sem voz praticamente até o domingo. Comecei a fazer todo o tratamento, começou a voltar. Por quê? Porque eu também tenho alguns problemas que eu também preciso enfrentar. Então não significa que não sejamos terapeutas, que a gente resolveu todos os problemas, ou que a gente simplesmente tem todas as respostas. Claro que não. Nós somos humanos como qualquer outra pessoa. Né? A única diferença nossa é que a gente sabe o caminho. Né? Pelo menos até onde a gente trilhou, a gente pode guiar. E eu falo que todo terapeuta precisa de um terapeuta. Isso. E quando eu ligo para o meu terapeuta, eu não falo para ele assim, eu preciso marcar um horário. Eu falo, preciso marcar uma diária. Porque eu sei o quanto é difícil mudar. Eu sei o quanto é difícil ter as nossas dificuldades e trabalhar para superá-las. Não é fácil essa superação. E a gente precisa realmente se empenhar para mudar. Não é do dia para a noite, não é em 40 minutos. Você mesmo disse, não é em 40 minutos, não é em 1 hora. Demora. E demora uma vida, muitas vezes, né? Sim. Eu acho que vou mexer com isso. Quem sabe no futuro. Por enquanto, deixa ali dentro da gaveta. Mas existem outras que vão aparecendo. Opa, aqui vale a pena. Vamos trabalhar isso aqui. Quero trabalhar aquilo ali. tem uma das coisas que eu sempre digo, até o último dia, até meu último batimento, até minha última sinapse, quando meu cérebro ainda está tentando entender se o meu corpo parou de funcionar ou não,
né? Porque dizem que a gente tem ali um período de que o cérebro ainda capta informações pelo menos 3 minutos. Eu ainda vou estar aprendendo. Eu ainda vou Sim. tá tentando entender muitas coisas da minha vida. E isso é ser humano. A gente só não tem que ficar parado. Um amigo meu, o avô dele estava mal, estava no hospital. Aí eu lembro dele me contando isso, não faz muito tempo. Diz que ele entrou no quarto, o avô quieto, olhando para o teto. Ele chamou, vô, tá bem, vô? Ele, calma, filho. Estou tentando descobrir como é que é morrer. E ele disse que foi assim, uma questão de 2 ou 3 minutos que ele morreu. É o último momento. Estou tentando descobrir como é que é. Estou aprendendo isso aqui. Ele estava mal, estava indo. Até o último momento. Então não Só que quando chegar esse último momento, logo depois nós vamos lembrar que a gente já sabe como é que é, né? E sabe um monte de coisa, né? E sabe um monte de coisa. E adquire, né? Isso talvez a gente não se dá conta. A gente só pensa, meu Deus. Há pouco tempo atrás, eu tenho algumas pacientes que falam muito nisso. Eu quero melhorar, eu quero ser melhor para quando eu desencarnar eu já ir para uma 5D. Caramba! Mas tu tá pensando no depois, né? Vamos tentar fazer o melhor aqui agora. Depois tu vai ver, mas tenta o agora. Né? Tenta fazer o que tu Eu quero comer um bolo de chocolate. Mas eu não adianta querer lá para frente se não fizer o caminho daqui agora. Por que eu tenho que me preocupar com o depois? Né? Isso é uma das outras coisas que me disseram. Eu tenho que me preocupar com o depois fazendo o melhor agora. Óbvio que eu não vou ser uma pessoa, né? Eu preciso fazer o melhor por mim neste momento. O depois vai ser uma consequência. Quem eu vou ser amanhã depende de quem eu sou hoje. Exato. Eu faço amanhã. O amanhã não vai, eu acordei com tudo diferente. Não, eu estou mudando hoje para acordar diferente amanhã. Tem uma das pessoas que esses dias me falou, Vivian, tu tem que cuidar muito o que tu fala, porque depois que tu desencarnar, tu vai pagar por isso. Tá, tudo bem. Eu até entendo. Eu tenho que cuidar muito com os meus atos, eu compreendo isso. Só que eu não posso me prender e não evoluir, porque eu tenho que me controlar para não fazer alguma coisa. Né? Por vezes, a gente se prende a alguns padrões, Marco. Já estou te chamando de Marco de novo. A gente se prende a alguns padrões de que, eu tenho que fazer ser o melhor e não sei o quê, e eu acabo escondendo as minhas sombras, e eu acabo não entendendo que eu tenho que trabalhar isso. Sim. Né? E aí, do que adiantou? Né? Então, também é um padrão de crença. Mais uma vez, por que eu estou preocupada com o depois e eu não estou tentando trabalhar o aqui e agora? É complicado, tem muito assunto para a gente falar com relação a isso. Mas acho que nós vamos ter que marcar uma outra live. Tá dando. Vai, e tu já viu que tá falhando de novo, né? Tá falhando aqui também. Enfim, sim, a gente vai ter que marcar outras lives, sem sombra de dúvida, com outros assuntos mais chocantes, né? Porque eu sei que a gente tá aqui para fazer diferente, sem sombra de dúvida. E a minha voz aqui também já tá se indo, né? Mas deixa eu ver que horas são. Antes que caia de novo a live. 9h40. A gente já tá com a live dividida em 3, né? 3 ou 4 partes. Antes que... Mas a gente tá aqui, ó. Desistiu. Não desistiu.
a gente sabe quanto custa não desistir, né? O coração no celular, tenta no outro, vai pro computador, volta pro celular. Deu certo. Mas, ó, Marco, deixa eu te falar uma coisa. Sabe que isso está sendo bom para mim também? Porque a pessoa que tinha vergonha de absolutamente tudo, parece que também é um aprendizado para dizer, ó, vamos lá. É mais ou menos isso. Tô aprendendo. Olha que parte boa. Estamos sempre aprendendo. E isso para mim é gostoso. Por incrível que pareça, cada passo é muito bom. Cada passo tá muito lindo. E aí eu volto a dizer, antes que encerre a live, antes que ela caia, mais uma vez, tu e a Márcia foram duas pessoas que acreditaram em mim, né? Eu acredito em vocês. Eu acho que o trabalho nosso tem muito a ver em termos de sinceridade, muito a ver em termos de quem nós somos. E eu sei que é a nossa essência. E eu sei da tua capacidade de abraçar muita gente. E o quanto tu vai fazer por muitos, como tu fez por mim. E Márcia, mulher, tu é maravilhosa. A Márcia, mulher do Marco, gente, assim, ó, imagina um ser e dá vontade de apertar e ficar apertando, de tão maravilhosa que é. E a voz, hoje eu até disse, Márcia, como eu tava com saudade da tua voz. Ela é um doce. Eu preciso deixar isso público mais uma vez. Tu é algo que fosse realmente um empurrão na minha vida e tem que ficar registrado nas redes sociais. Gente, Marco, me diz aí quais são os teus projetos agora, antes da live cair. Explica o que é o papo, explica o que é o Sintonize, fala sobre todos os teus trabalhos. Entrevista, onde eu entrevisto outros terapeutas e profissionais da saúde na RS Play TV, canal 524 da Claro. É um programa de 30 minutos, mudamos um pouquinho o formato dele, mudei cenário, mudei tudo, vai estrear, eu acho que daqui 2 semanas, se não só no mês que vem. E o Sintonize também é um podcast indo para a televisão, vai ser gravado também podcast, no formato podcast, porém na TV, continuando no YouTube, tudo, com um formato mais moderno, algo mais vibrante, mais envolvente, e ampliando um pouquinho para tudo aquilo que sintoniza com você, não apenas terapias e espiritualidade. Então, outros assuntos que sintonizem vão se encaixar no podcast. E aí tem o Marco terapeuta, tem o Marco que produz essas maravilhas aqui atrás. Gente, volta a dizer, dá uma olhada nisso. Eu vi que eu até coloquei uma luz ali atrás para poder dar Ela tá linda. Todo o impacto. Gente, isso daqui para mim é a principal ferramenta do meu trabalho hoje, que é o mapa quântico. E tem uma promessa que tá ali, que foi, voltou, fiz, desfiz, quebrou e fiz de novo, muito molde, vai nascer. Vai nascer. Vai ser aqui, vai inaugurar a nova mesa que tá vindo por aí. Quando nascer? Quando nascer, mas vai, tudo tem o seu momento certo. Né? Como eu sempre digo, para mim as coisas estão acontecendo assim, ou o foco é uma coisa ou é outra nos últimos tempos. Então, ou eu estou em atendimento contínuo, ou eu estou com uns projetos para que essas duas coisas não estão conseguindo. Né? Talvez seja por isso que não está. Eu também, às vezes eu não consigo focar porque eram muitas frentes, então eu estou dividindo mais dias para uma frente, dias só para atender, dias só para trabalhar em programas de televisão, outros só para trabalhar em orgonites, para poder focar e produzir com qualidade, senão a gente não consegue ter a entrega que precisa. E eu ainda tenho um curso novo que eu vou lançar, que é o
consteladores neurointegrativos, né? Que são 6 meses. Só que vão ser 6 meses intensos. Obviamente que os meus cursos sempre vão mais do que 6 meses. Mas, enfim, tem muitos projetos vindo por aí, né? Todos nós focados com responsabilidade, que eu sei que nós temos, né, Marco? E eu sei que tu vais alcançar algo inacreditável, do mesmo jeito que tu empurra os outros. Tu vai longe, muito mais longe do que a gente imagina. E você também, porque você merece. Não fui eu que te dei um crédito. Não fui eu que te abracei. Eu só coloquei uma lanterninha na sua luz. Eu só abri o plano para a sua luz. Porque você tem uma qualidade rara. Você realmente se empenha, você se entrega. Você tem amor. Seu cardíaco é enorme. Mas tu fostes, querendo ou não, aquele que disse vai, né? Querendo Porque ou você não. merecia. Se você não merecesse, eu não iria falar. Tô aqui hoje. Não tô aqui por nada. Tu faz parte disso. E já tá vendo na desenvoltura que a pessoa já tá falando mais do que pensando que a pessoa nem falava direito, né? A pessoa ficava bem quietinha. Marco, obrigada por tudo. Obrigada por ter. A gente não fala em destino, mas uma das linhas que eu escolhi, tu estavas lá. Então, eu tenho que agradecer por tu estares presente ali, tu seres esse ser que tu é, tu estares fazendo o trabalho que tu estás, que eu sei que não é só por mim, é por muitos, né? E não tem como ser diferente. Vocês hoje fazem parte da minha caminhada, eu espero que permaneçam durante muito tempo. A gente tem alguns projetos juntos que eu sei que vão vir. Eu sei como não sei, mas a gente vai escrever isso. E gratidão por estar aqui comigo hoje, né? Mesmo que tenha sido nesses percalços, mas a gente vai fazer uma outra live. A gente vai pegar um outro assunto bem dolorido e a gente vai fazer uma outra live. Pessoal, se tiverem perguntas, né, críticas, qualquer coisa, comentem, pelo amor de Deus, compartilhem. Eu tô ficando chata nisso, porque querendo ou não, isso aqui pode fazer diferença para alguém. Então, sejam os portadores dessa diferença também. Faça o papel que a gente tem o dever de fazer, que é levar conhecimento. Mesmo que vocês discordem de muita coisa aqui, né? Pode ser que para alguém vá fazer sentido. Às vezes a gente tem medo. Eu não gostei disso que eles falaram, eu não vou passar para outra pessoa. Mas para aquela pessoa pode fazer a diferença. Né? E comentem, a gente vai estar aqui para responder. Tenho certeza absoluta. Marco, por favor, a palavra é tua agora. Lívia, eu só posso agradecer que você para participar dos programas. Eu agradeço você ter me ouvido, simplesmente se entregando para falar no programa, para se entregar, porque foi lindo, tá? E é maravilhoso ver o quanto você cresceu de lá para cá. Às vezes a gente vejo o quanto você cresceu, eu vejo o quanto você evoluiu, e isso me deixa muito feliz. Porque você é uma pessoa que tem um brilho especial. E eu sou muito feliz em te conhecer e fazer parte dessa tua caminhada. Gratidão. Mas eu acho que, eu volto a dizer, eu é que agradeço imensamente por absolutamente tudo. Se eu te escutei, se eu tô aqui agora, é porque tu fez muita diferença.
na minha vida, como eu sei que tu vai fazer para inúmeras, inúmeras, inúmeras pessoas. Marco, muito obrigada. Nós vamos fazer outra live com menos problemas. Porque eu sei que a gente não desiste. Eu sei disso. Nem um pouco. Gente, só um comentário. Assistam o Papo de Terapeuta, né? Muitas pessoas, e eu vou dizer aqui para o meu público também, né? Por quanto mais eu tenha feito propaganda, por quanto mais eu tenha dito, vocês estão perdendo uma oportunidade gigantesca. Agora eu vou ser verdadeira de novo e vou servir um Fábio, né? Não deixem de assistir. Eu vou colocar os links aqui, tem os links na bio também dos programas. Não, assim, não é só o meu programa. Estou falando de todos os programas do Mar. O Papo de Terapeuta, tanto quanto Sintonize. É muito conteúdo. É muita coisa que está sendo disponibilizada de graça, com um esforço e uma capacidade gigantesca que o Marco tem. Então, aproveitem essas possibilidades, essas oportunidades. Mais uma vez, não deixem de passar, né? Não deixem passar, perdão, esse autoconhecimento. Eu sei que está sendo dado com todo carinho, responsabilidade e ética, o que difere de muito conteúdo por aí, né, Marco? Então, vou disponibilizar aqui os links para vocês e se alguém tiver qualquer dúvida, volta a dizer, me chama, pode chamar o Marco, segue, xinga se tiver que xingar, mas não deixem de comentar. Marco, obrigada. Nossa live vai ficar dividida, mas eu sei que a gente vai fazer uns cortes bem gostosos também. E eu sei que ela vai longe, pode ter certeza. Gratidão por tudo, por absolutamente tudo. Gratidão. Boa noite. Beijo gigante. Márcia, beijão, sua linda. Beijo, beijo, gente. Tchau. Tchau.